Você por acaso conhece o Lo-Fi Hip Hop? Não? Um gênero musical que pode ter grandes funcionalidades e representar muita coisa para a nossa atualidade. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Mano MSK e continua aí que eu vou te explicar um pouco mais sobre. Bem, o Lo-Fi Hip Hop pode ser caracterizado como um mini gênero musical, pela sua facilidade e rapidez em que ele se propagou, e da mesma forma pode ser simplesmente esquecido. Mas nos tempos atuais, deixar o Lo-Fi de lado pode ser um quanto difícil, e você vai entender o porquê nesse vídeo. Ele traz um conjunto de características que o torna único. O próprio nome, Lo-Fi, traz o significado de baixa fidelidade, sendo uma das características mais marcantes e o que te dá a sua identidade. Pode até ser simples conjuntos, mas que são totalmente consistentes. Elementos como uma batida eletrônica abafada, jogos de Nintendo 64, estética VHS, trechos de conversas com sintetizador, sons do dia a dia como chaves batendo, buzinas, elevador, entre outros. Todo esse aparato de elementos juntos pode contrapor totalmente o gênero musical hip hop, que por sua vez representa aqueles que sofrem com a correria e o ritmo frenético das grandes cidades. O próprio hip hop traz uma pegada mais agressiva, com batidas mais frenéticas. Já o Lo-Fi Hip Hop apresenta totalmente o oposto, trazendo um background mais relaxante, justamente para essas pessoas que estão cansadas dessa correria e desse ritmo frenético. Conforme a popularidade do Lo-Fi foi crescendo, acabou se criando uma grande comunidade de pessoas que consomem esse conteúdo com alta frequência, seja para estudar, para relaxar, para trabalhar, ou até mesmo enquanto faz alguma atividade de lazer. Para os canais foram surgindo ao longo do tempo com a finalidade de transmitir essas músicas como uma espécie de rádio 24 horas, como os canais Shield Cole, Shield Hope Music e entre outros que atraem milhares de pessoas em suas transmissões. Eu mesmo escrevi o roteiro desse vídeo ao som de um belo Lo-Fi, que desperta em mim uma concentração que certamente eu não teria ou conseguiria me concentrar se estivesse em silêncio total ou até mesmo num ambiente muito confortável. E isso é relatado por várias pessoas que utilizam o Lo-Fi como uma ferramenta, tanto para concentração quanto para relaxamento. Mas pode ir além da concentração. Ele pode transmitir sentimentos como nostalgia e pensamentos profundos que podem fazer você viajar para lugares e lembranças esquecidas em sua mente. Mas como o Lo-Fi é capaz de despertar tudo isso? Bem, talvez Freud e Leonardo da Vinci possam nos explicar um pouco mais disso através da psicanálise. Através de um método conhecido como livre associação, criado por Freud, Da Vinci dizia que qualquer forma abstrata pode servir como fonte de concentração, se for observada por tempo suficiente. Freud utilizava esse método em seus pacientes para conseguir acessar o subconsciente deles e assim poder descobrir raízes de doenças que não eram diagnosticadas com facilidade. O Lo-Fi vem como um som abstrato que você escuta por horas e horas e assim acaba despertando sua criatividade e seu poder de concentração, fazendo você viajar a lugares do seu subconsciente que você nem lembrava que existia, e assim dando ao Lo-Fi uma característica de um gênero tão nostálgico. Com isso, Freud e Da Vinci conseguem deixar as coisas um pouco mais simples, apenas dizendo que essa fonte abstrata que o Lo-Fi dispõe consegue, através da livre associação, trazer várias sensações, sentimentos e até mesmo estados de relaxamento. A importância e a relevância que o Lo-Fi tem para uma massa de pessoas hoje nos mostra o quanto esse mini gênero está longe de acabar. O Lo-Fi é a trilha sonora de quem busca um espaço de paz em meio ao caos que a sociedade nos coloca. Ela é a trilha sonora de um universitário que madruga para terminar um trabalho. É a trilha sonora de um trabalhador
trabalhadora que chega em casa em busca de um pouco de sossego depois de um dia intenso de trabalho. O minigênero que ainda está em constante expansão e exploração. Ele, por si só, não se limita a tudo que eu acabei de apresentar a vocês. Ele pode ser muito mais. Ele pode representar várias coisas. Ele pode representar o que você quiser. Bem, eu criei esse canal com o intuito de compartilhar com vocês descobertas e gostos pessoais que possivelmente possam agradar outras pessoas. Peço de coração que, se você curtiu o meu conteúdo, deixa o like e se inscreve aí para não perder uma próxima descoberta. Valeu!